Acho que é aqui, ó. Place, enable waiting room. Cadê? Não, tem... Não. Esperar na sala de espera, não é? Não, peraí. Põe lá as opções pra eu ver. O que é isso? Isso aí é mutar os participantes na entrada. O que mais? Não é aí. Você tem que ir em outro campo de opções. Não é aí. Não, tudo bem. Mas isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é para participar, para permitir que os participantes tirem o mudo. Aqui é para permitir que eles renomeiem. Tá. Aqui é para tocar um som quando eu entrar ou sair. Ah, beleza. E esse, esperar na sala de espera? Esse aí é ativar sala de espera. Então, se eu tiro isso aqui, a pessoa entra direto, ela não precisa ficar na sala de Então, espera. fechou. Tá bom. Obrigada. Acho que agora foi. Então, vou continuar aqui. Todos vivos aí? Todos ouvindo? Maravilha. Então, vamos lá. Então, o setor oriental fala dessa questão. Então, para nós, no Brasil, né, a gente vai ter que resolver as nossas próprias questões com a gente mesmo. Né? Então, assim, essa coisa de depender e não sei o quê, né, dos outros países, ou esses modelos, já não tem como a gente se basear, porque a gente chegou num ponto, né, aqui, que não tem como a gente se comparar com nada. A gente tem que olhar para o que a gente fez, né, o que a gente tem, e refazer a partir de nós mesmos. E outra coisa, né, com a eleição americana, que também é um ponto muito discutido na teologia mundial, né, eu que estou no meio, eu escuto muito, né, essas questões. A eleição do Biden, né, no caso, vai mexer, claro, com a gente. Porque é isso, esse apoio que o Bolsonaro tinha em relação aos Estados Unidos, ou essa filiação, ela deixa de existir, né? Então, assim, o Biden não é que, nossa, revolução, imagina, né, gente? Não vamos ser ingênuos, mas, assim, ele não vai compactuar com algumas coisas, muitas das coisas que o Bolsonaro faz, né? O próprio Trump fez muito diferente do Bolsonaro em relação à pandemia, não que fez muito diferente, mas assim, algumas coisas tão absurdas ele não fez, né? O Biden, então, muito menos. Então, isso vai falar para a gente também de realmente, vamos colocar ali o nosso olhar para nós, né? Vamos mudar as coisas a partir de nós. O ascendente meio do céu, né? Então, ascendente é Áries, meio do céu é Capricórnio. Então, vai ser um ano de muito trabalho também, mas assim, de iniciar coisas novas, né? De um certo pioneirismo e fazer aquilo a que a gente está destinado também. Então, não é só seguir algo que já está pronto, ou está num trabalho que eu tô porque nesse momento eu preciso. Também não tô falando para ninguém pedir demissão, não é nada disso, tá, gente? Pelo amor de Deus. O que eu tô dizendo é a gente começar a investir nos nossos sonhos, sejam eles quais forem, a partir do ponto que a gente está. Então, se você tem um trabalho que te traz renda, que te favorece manter a sua vida, continua nele, mas em paralelo vai fazendo outras coisas, sabe? Então tem um pouco a ver com isso. E o regente dos dois, né, tanto do ascendente quanto do meio do céu, que no caso é Marte, né, que é do ascendente, e o Saturno, que é do meio do céu, estão fazendo um aspecto bom um com o outro, estão conversando de forma bacana, estão tipo, oi, aí, beleza, vamos se ajudar? Né, o que eles estão fazendo é isso. Então, isso diz de que o que a gente se empenhar, o que a gente iniciar, o que a gente colocar como semente, o que a gente for atrás para o nosso futuro, tende a frutificar, tende a crescer. Porque os dois estão conversando de forma muito harmônica, então isso é bem bacana. Casas que são relevantes nesse ano, né? Setores da nossa vida que são relevantes esse ano. Desculpa. Casa 1, casa 3 e casa 12. Então, o que a casa 1 ela vai trazer? A casa 1, ela fala de... Opa, caiu? O que aconteceu aí? Ah, tá. Não, alguém saiu aqui. Eu acho que deve ter sido a Mari e o Kaique. Ah, entrou. Eu vou pegar aqui só um minutinho. Pronto. A casa 1, ela vai falar da imagem geral, né? Daquele tema que está convocando a todos nós, que é um tema de luta, de ir atrás, né? De fazer do nosso jeito.
E aí, a bandeira, os propósitos, aquilo que a gente levanta, né, o próprio país levanta, está muito ligado ali à questão de Ares, né, no caso. Então, assim, eu não acho, se, por exemplo, tiver um impeachment, a gente não pode esquecer, obrigada, que quem é o vice, né, o Mourão. Então, quem vai estar no poder, quem vai assumir, vai ser um poder militar, né? Então, assim, a gente tem esse risco também, né? Então, isso também está colocado aqui como uma bandeira para o país, certo? Casa 3, né? A Casa 3, então, que assuntos a gente vai estar com muita evidência esse ano para o Brasil, né? Questões até de divisas de cidade, questões, né, com a nossa divisa de estados, essas questões podem estar, né, questões de estrada, rodovia, essa infraestrutura, né, de transporte, o próprio trânsito nas cidades, né, questões de mobilidade urbana, tudo isso também vai estar sendo revisto. A questão da migração, né, no Brasil, então da mudança de cidades ou de estados. Então, assim, essa questão desse colapso do sistema de saúde no norte, né, e o sudeste tendo se preparado, entre muitas aspas, para isso, não duvido de uma força migratória de novo nesse sentido, né? Sistemas de comunicação, como eu comentei, né? Sistemas de telefone. Outra coisa interessante, né? A gente não tem mais sistemas públicos, né, de meios de comunicação, de telefonia. A gente privatizou tudo. E aí tem ali, né, a Lua, o Marte, na casa 3. Então, assim, pode também ter conflitos em relação, né, ou questões ligadas a isso também, né, essas empresas aí que representam o sistema de comunicação. Os próprios correios, né, transmissão de dados, né, correios, as mensagens que a gente troca, a logística do país também, né, então pode ter vários quiprocó aí, vários problemas, conflitos em relação a correios, a sistemas de entrega, logística, tá? Rede de rádio, TV, empresas de comunicação, escrita e falada, imprensa de modo geral, né? Então, isso tudo vão ter ali movimentos grandes ali, de massa mesmo. A própria literatura, né? A questão também dos escritores, jornalistas, a própria instrução do povo, né? O povo vai estar lutando por isso, eu acho. Então, o ensino básico, que vai desde o ensino infantil até o ensino médio, também vai ter uma mobilização nesse sentido. E o comércio interno também, Casa 3 fala de comércio interno. Então, pode ter uma agitação, uma organização também maior em relação a esse setor, né? Dos comerciantes, do pessoal que trabalha aqui dentro do Brasil, que não necessariamente trabalha com importação, né? Então, o pessoal que trabalha aqui, loja, armazém, mercadinho, todas essas questões vão estar sendo olhadas, essas pessoas vão estar mais inflamadas, né? Mais atentas às coisas que estão sendo retiradas delas, né? Escritórios também, né? E o próprio idioma, né? Essa questão da fala, da comunicação vai estar mais bélica nesse sentido, né? Com Marte ali. Enfim. E a casa 12, né, de um país, ela vai revelar território marítimo, né? Então, questões ali dos rios, lagos, fontes, né? Algo que a gente não quer enxergar, né? Que a gente nega, nosso campo negacionista ali também tá, a casa que está com muitos planetas, então também pode ter coisas nesse sentido, né? Segredos, mistérios, coisas que estão ocultas, né, na sociedade, também podem de alguma forma ali vir à tona, né? Mas com esse Netuno ali, acho que Netuno ele tem força, né? Nessa casa, nesse signo, vai ter muita maquiagem, como eu comentei, né? Deturpação ali sobre esses assuntos. Serviços públicos, como eu falei, né? Serviço social, filantropia, instituições de caridade, os próprios desprivilegiados, né? Os exilados, os moradores de rua, os excluídos da sociedade, estão ali como um público vulnerável mesmo, né? E com alguma certa mobilização, né? O regente da Casa 3, que é os meios de comunicação, eles estão olhando para esse setor, que o regente está lá nessa casa. Então, vai ser provavelmente assuntos que vão ser muito divulgados esse ano,
né? Vão ser muito conversados, discutidos também. Programas sociais, né, Bolsa Família, né, os aposentados, tudo, as pessoas que dependem do governo, dependem dessa organização do Estado para viver, também estão na casa 12. Né, os hospitais, asilos, orfanatos, né, hoje em dia não fala orfanato, né, esqueci o nome, mas são as casas que recebem crianças desabrigadas, né, ou que não têm condições de estar com a família, ou foram afastadas judicialmente. Também estão tudo questão de casa 12. Então, as crianças também vão estar ali num lugar de destaque necessariamente, porque o Mercúrio fala da infância e da juventude, está nessa casa, que fala dessas crianças especificamente, também vão ter alguma coisa nesse sentido, né? Aí tem também a questão dos sacrifícios impostos à nação, né? Como que a nação tem que sacrificar para sobreviver, né? E flagelos. Imagino que muito esse ano, né? O Netuno está ali, a gente vai ter que sacrificar muita coisa para poder fazer esse Brasil continuar aí, né? Falcatrua, engano, né? Organizações criminosas também estão na casa 12. Então, não acho pouco provável dessas organizações estarem se movimentando mais ali, né? E aparecendo também no cenário de imprensa, né? E da mídia, de algum jeito. Bom, dito isso, tem alguns planetas também que estão destacados, né? O Sol e a Vênus, porque estão aqui, né? Pertinho do ascendente, então a nossa consciência, a nossa maneira de se relacionar vai estar sendo muito visível, a gente vai estar se mostrando nesse sentido, né? O Saturno também, por estar domiciliado, né? E o Netuno também estão fortes, então aqui a responsabilidade coletiva, a responsabilidade do trabalho do Congresso, o nosso trabalho, o valor que a gente quer ter em relação ao nosso país também vai estar sendo visto, e essas questões mesmo de epidemia, de sistemas de saúde, né? As questões escusas estão também sendo evidenciadas. Plutão, porque está na casa 10, está na casa, né, do executivo, na casa da administração pública. Plutão fala de questões de corrupção também, né? É aquilo que eu faço para obter poder, né? Então, aqui podem a gente ver uma figura bem plutoniana, que a gente já sabe quem, né? Esse governo executivo. Então, aqui podem ter coisas também ligadas a essa questão da corrupção que fiquem evidentes, né? Desse poder executivo aqui. Qual é o principal aspecto do ano? Né? Saturno está aqui em Aquário, né? A gente vê 10 de Aquário, e Urano está a 8 de Touro. Por grau, eles estão a 2 graus de distância, né? Em signos diferentes. Ou seja, se a gente pensar que é de 30 em 30, né? Se ele tivesse a 10 de peixes, seria 30, 60, quase 90 graus. Eles estão a 88 graus de distância. Isso traz, né? A relação deles de uma forma muito desafiadora, que é a quadratura. É quando os planetas estão a aproximadamente 90 graus de distância. Então, esses dois planetas estão conversando de uma forma tensa esse ano, né? E são planetas importantes, né? Saturno teve um papel super importante ano passado, né? Ele é a foice, é o tempo, é aquilo que fala, olha, o que não tem mais como estar funcionando desse jeito vai ter que ser finalizado. Os processos que não acabaram, estão se arrastando, vão ser finalizados. A realidade vai aparecer como ela é, né? E o Urano, ele fala de quebras, rupturas, inovações, necessidade de mudar aquilo que está ultrapassado, né? Traz o progresso. Necessariamente ele implica num progresso forçado, né? Então, eles vão estar juntos ali de uma forma bem complicada. Então, os dois juntos vão falar de mudanças estruturais, né? Em termos também dessa organização social, e vão, no caso, né, do Brasil aqui, vão estar tensionando, né, nesse mapa de ano, né, a casa 11 e casa 2. Então, questões ligadas realmente à nossa vida financeira podem estar sendo revistas. Vamos lá. Aí a gente tem aqui o mapa do Brasil. Por que eu trouxe o mapa do Brasil? Porque não adianta eu falar desse mapa de ingresso, como eu fiz ano passado, e não pensar no próprio mapa do Brasil. O Brasil tem mapa, os países têm mapa, né?
E o mapa do Brasil é o mapa da independência, né? 7 de setembro de 1822, aproximadamente, não é uma hora convencionada ainda, né? Às 4 da tarde e 15 minutos, em São Paulo, que foi aqui nas margens do Ipiranga, né? Esse mapa a gente já pode ver algumas coisas interessantes, né? O Brasil, ele tem sol em virgem, né? O povo brasileiro é o povo, né? A nossa identidade está ligada à virgem. Então, o que isso quer dizer? Primeiro, uma questão de fertilidade, né? É uma terra onde tudo dá, que é o virgem, né? Também, essa questão da plantação, da terra fértil, é um signo de terra, e do aperfeiçoamento e da funcionalidade. Claro, o virgem no estado elevado, né? É algo que funciona com uma super organização. No caso do Brasil, enquanto a gente não desenvolver muitas coisas ali, né, vai viver do quê? Do lado mais negativo de Virgem, que é essa enrolação, puxadinho, né, jeitinho brasileiro. É muita cara desse signo também, né, nesse sentido de, não da malandragem, né, a malandragem é mais outros signos, mas essa coisa de, não deu do jeito que eu planejei, vamos fazer, adaptar, né, adaptar o jeito para funcionar de qualquer maneira. Então, o brasileiro tem essa característica, né, desse sol em virgem. A gente tem ali um sol indo para a casa 8, né? A casa 8 ela é uma casa que fala também dessa dependência, né? Então, também tem uma questão ali, né, da gente esperar muito o auxílio, esperar muito o salvador, essa figura, né, que vai nos salvar e não entender que a gente tem um papel, né? Casa 8 fala disso tudo, né? Então, e da questão da própria herança, né? A gente ainda é um país muito colonial nesse sentido, né? De que a gente espera as coisas que venham dos outros, dos nossos antepassados, espera sempre um apoio e não constrói a partir de algo que a gente possa correr atrás e refazer, né? No em Gêmeos é o povo, né? Então, um povo animado, um povo comunicativo, um povo que fala, né? A malandragem do povo está um pouco aí ligada a Gêmeos, né? Essa adaptação mental, esse raciocínio rápido, né? O Zé Carioca, esses personagens que ficaram famosos, tem muito a ver com esse lado geminiano, né? Do povo brasileiro. E o povo está na casa 4, o povo é muito, o brasileiro é patriota, o brasileiro gosta do seu país, né? E a casa 4 também fala dessa estrutura, né? Dessa infraestrutura, então os recursos naturais, né? Tudo aquilo que está ligado à questão da terra também, né? Então, o Brasil, né? A gente está ali vendo nessa casa as casas, né? Os edifícios, a questão imobiliária, né? Então, o território do Brasil, os patrimônios, né? Os alicerces mesmo do povo, né, e do país estão ali na casa 4. Então, o brasileiro é muito ligado, é um povo que constrói mesmo no chão ali, né? A construção até do Brasil, se a gente for pensar, é uma construção bem dura, assim, né? A construção civil nossa, ela não é como a americana, por exemplo, que é uma coisa mais leve, né, de uma montagem rápida. A gente usa cimento, a gente usa tijolo. Então, está muito ligado a essa condição mesmo. As plantações, a agricultura, tudo casa 4, né? Minérios, a indústria de modo geral. Então, é um país muito rico, muito fértil em termos de matéria-prima, né? Abundante, com Júpiter aqui junto, né? Em Gêmeos nessa casa, né? Aí a gente vai aqui, né? Mercúrio em Virgem, comunicação, né? Também é de uma forma mais virginiana, ponderada, criteriosa, né? E outras coisas que estão ligadas ao mapa de modo geral, né? A gente tem o meio do céu em Escorpião, então o poder está onde, né? Ou ele está com o judiciário, no sentido do Senado mesmo, né? Do poder da lei, ou ele está com os banqueiros, né? Com os empresários, quem tem dinheiro de fato, né? Plutão, que também rege Escorpião, está na casa 2. Então, não vamos se iludir que as coisas que os presidentes fazem são porque eles só planejaram, né? Tem algo ali que envolve um poder que vem desses setores, né? Que conversam muito, por sinal, no Brasil, né? Isso aqui no Brasil super funciona. Aí a gente tem o Saturno em Touro na 3. Saturno fala de censura, de controle,
né, de onde o país teria que investir bastante, né, para poder aquilo se tornar uma eficiência, para aquilo funcionar bem, né, uma coisa que tem que ser planejada a longo prazo, ser cuidado a longo prazo, investimentos a longo prazo, né, e nada mais nada menos que a educação, a cultura e transporte, né, que é justamente onde o Brasil mais tem defasagem também, né, educação não é um projeto nacional ainda, a gente tem coisas políticas sendo feitas, lógico, mas a gente não enxerga isso como uma prioridade, né? O Brasil é um país continental. Como que o Brasil não investiu em ferrovia até hoje, né? Nesse sentido, né? A gente construiu um país com rodovias, né? Com a questão porque aí você alimenta todo um sistema, né? Combustível, não sei o que e tudo mais. A ferrovia ia economizar muito tempo, eficiência para o Brasil. Enfim, né? Então a gente vê a própria censura também, né? Censura dos meios de comunicação. Então isso tudo sempre teve no Brasil, né? Sempre teve. Não é que sempre vai ter, mas é algo que a gente sempre tem que estar muito atento, né? Então a estrutura da educação, a estrutura das escolas, a estrutura dos professores, tudo isso teria que ser algo que a gente teria que rever. A estrutura dos motoristas, a estrutura dos meios de transporte, são coisas que a gente teria que investir a longo prazo, né? Para fazer o Brasil crescer. Urano e Netuno estão aqui na 11, né? Então fala de progressos, né? Mas também de confusões que vêm do legislativo, né? Do nosso poder do Congresso, né? Então aqui o povo ele busca esse progresso, né? Ele busca essa elevação, né? E muitas vezes, né? Aspectos também religiosos, místicos se entrepõem aqui, né? E também é interessante pensar nisso. Uma coisa que é legal da gente pensar, né, do Brasil é o ascendente, né, ser aquário, que é o país do futuro, é o país, se fala isso do Brasil, é um país que vai para frente, e o Brasil tem o sol em virgem, né, quais são as palavras que estão escritas na nossa bandeira, né, ordem e progresso, então a ordem virginiana, né, e o progresso aquariano, então a gente vê muito claramente no próprio mapa do Brasil, né. Bom, vamos lá. Como que vai estar o ano, né, o mapa de ingresso no mapa do Brasil. Então a gente tem aqui todos os planetas, né, no mapa de ingresso, né, do Sol em Áries, ó, o Sol em Áries com a Vênus aqui, e o mapa do Brasil aqui. É como eu faço quando eu faço uma previsão para uma pessoa, né, quando eu vou fazer uma previsão anual para alguém, é exatamente isso que eu faço. Eu pego o mapa da pessoa e jogo o mapa da consulta em cima para projetar para aquele ano. Então, daquela data da consulta até o outro ano, né, eu vejo como vai funcionar o ano daquela pessoa. E com o Brasil eu fiz a mesma coisa. Eu joguei o mapa do Brasil e joguei o mapa de ingresso do Sol em Áries aqui, né? Então, isso aqui, tudo que eu estou comentando vai ser a partir de março, né? Então, a gente tem aqui o elemento terra forte, né, nesse mapa de ingresso, o ritmo fixo, né? Então, a gente vai ter um ano então, que as coisas não vão funcionar e se resolver rapidamente, vão funcionar e resolver de forma lenta, né, gradual, que é o ritmo fixo, ele vai buscando estabilidade, fazendo as coisas com segurança, sem romper assim de qualquer jeito. Então, essa combinação gera o signo de touro. Um touro vai ser um tom também para a gente no Brasil esse ano, com esse mapa de ingresso. Então, o mapa do Brasil, ele tem aqui essa condição, né? Então, o Brasil, ele tem Sol em Virgem, né? Ascendente em Aquário, Lua em Gêmeos, mas ele tem uma tônica taurina. Né? O Brasil tem essa coisa que as coisas demoram para acontecer aqui, que as coisas são mais lentas. Mas isso não necessariamente quer dizer que teriam que ser feitas de qualquer jeito, muito pelo contrário. Teriam que ser muito bem feitas e, né, funcionar muito bem. Né? Mas é um país que tem essa questão da natureza exuberante, né? Dos recursos naturais, né? Touro abre a casa 4, como algo fundamental realmente. Né? A gente tem aqui a maior biodiversidade do planeta, a maior bacia hidrográfica do planeta. Então, todas as questões de até né, recentemente, a gente teve a descoberta do pré-sal. Então, a gente pode ver que o Brasil, até na questão dos combustíveis, enfim, toda a matéria-prima, a gente tem muito aqui, né? Os minérios que já foram retirados do Brasil, enfim, a gente é uma terra muito rica em termos, né, naturais.
A gente olhando aqui, né, o Brasil ele é muito forte nesse terceiro quadrante, né? Tem muitos planetas nessa região. Então, é um país que é marcado por relações internacionais, tratados, né? Sempre tá no meio, né? Até o governo Bolsonaro, o Brasil sempre foi um país muito reconhecido por boas relações internacionais, por participar dos tratados, né, dos acordos, também de conflitos, né, de guerras, ou, no caso, lembra da época do Vargas, mandava mesmo para ajudar na guerra. Em outros governos diferentes, mandava no sentido de ajudar, né, nas questões humanitárias, enfim. Os cartórios, juízes de paz, sociedades comerciais, investimentos estrangeiros, né? A dívida externa também, que é casa 8, né? Crise e catástrofes, o Poder Judiciário, o Senado, embaixadas, universidades, né? Isso é uma coisa que sempre é valorizada no Brasil, né? E lá fora também. Publicações científicas, invenções, religiões, no Brasil é um país muito religioso, o turismo e a propaganda, né? Então, tudo isso aqui são coisas que são valorizadas no Brasil, porque estão relacionadas a esse lado aqui do mapa, nesses assuntos. Então, o Brasil é um país que essas coisas tendem a ter destaque, naturalmente, independente do trânsito, do momento, é uma marca do nosso país, né? Quais são os trânsitos que estão sendo feitos nele, então, em 2021? Né? Como eu comentei, os regentes, né, do ascendente e do meio do céu, tanto do mapa, né, de ingresso, quanto do próprio Brasil, né, porque um regente de escorpião é Marte e o outro regente de aquário é Saturno, e os dois estão fazendo um bom trígono esse ano no céu, né. No mapa natal do Brasil, eles se opõem, né, então é uma situação delicada, né. Então, o governo brasileiro, né, geralmente ataca, né, os sistemas de comunicação, os estudantes, né, a questão do povo, tá se opondo aqui a essa região do mapa, né? Então, esse ano pode ser que a gente tenha ali um povo se fortalecendo nesse sentido, né? A casa 1, casa 13 e casa 12 são muito relevantes também, né? A casa 12 foi muito afetada em 2020, ou seja, os sistemas públicos, né, penitenciário, de saúde especialmente, né, foi muito afetado por conta de 2020 do que aconteceu e tudo mais, né? Não preciso nem me prolongar muito nesse lado. Os planetas lentos, que estavam aqui todos em Capricórnio em 2020, já estão se dissipando ao longo do ano, estão vindo para cá. Então, Plutão ainda continuará em Capricórnio, né, fazendo essas transformações na casa 12 do Brasil, ainda propondo aí regenerações, mudanças, ultimatos aqui, né? Vai fazer direito ou não vai fazer direito o que diz respeito a esses assuntos, né? Vai trazer à tona coisas que estão escondidas ainda, coisas que a gente nem imagina que tem a ver com os bastidores do nosso Brasil, né? E o Saturno e o Júpiter que estavam aqui juntos já se encaminharam para Aquário, e aqui em março eles já vão estar por aqui mais ou menos. O Júpiter já vai estar aqui, né, no meio de Aquário para frente, e Saturno indo para o meio de Aquário, né? Então eles estão se aproximando do ascendente do Brasil, da imagem do Brasil, né? Então, provavelmente em março vai ter uma ampliação do Brasil no cenário mundial, né? De alguma forma o Brasil vai ser mais visto. Já está sendo desde o final do ano passado, né? Algo de crítica e tudo mais, sofrendo sanções, inclusive internacionais, né? E o Saturno logo mais conjunto aqui. Quando o Saturno chegar aqui, que vai ser lá, ainda vai ser nesse ano, provavelmente, né? Mas mais para o segundo semestre, a coisa vai ficar feia para o Brasil, né? O Brasil não vai ser muito bem visto lá fora, né? A imagem do Brasil vai ser uma imagem muito deteriorada, né? Porque o que pede isso aqui? Responsabilidade, compromisso com conhecimento, né? Que são coisas que a gente não tem visto por aqui até então. A Lua e o Júpiter, né, estão sendo, no mapa natal, né, do Brasil, estão sendo impulsionados por Marte aqui embaixo, em trânsito, né? O Marte no céu, nesse ano, vai cutucar o povo, né? Que é algo que a gente já viu no mapa de ingresso, né? O mapa de ingresso, o Marte e a Lua já estão juntos quando mudar o ano astrológico. E no mapa do Brasil, eles estão aqui também, né? Só que a casa Lua está com Júpiter, e o Marte vai cutucar aqui o povo, né? O povo vai ter um levante ali. Por isso que eu acho que nos meses de março e abril, né, especialmente, talvez o povo se movimente aqui. Tem algumas manifestações que possam ocorrer. Já começaram algumas coisas assim, mas
não com uma força como isso pode ser promovido dessa forma aqui, né? Uma raiva acumulada aqui, né? Que vai ser colocada para fora. Saturno está conjuntando Urano aqui natal, né? Então, quer dizer, o Urano no céu está pegando o Saturno natal. Então, assim, aqui fala, né, desse rompimento, né, de algum caos em relação a esses sistemas aqui, coisas ligadas a Saturno, né? Tanto o sistema de transportes ou educação, ou uma inovação desses assuntos, né? Uma necessidade de modernização disso, né? Percebe-se o sistema antigo, ultrapassado, que precisa ser reformado, como também o que Saturno rege no mapa, né? Saturno rege a casa 12 e a casa 1, então a imagem do Brasil precisa ser reformulada, né? Coisas que a gente não espera que possam vir, né, daqui, que irrompam de uma forma inesperada, né? Também pode ser. E esse aspecto aqui, né, de Saturno com Urano, né, em quadratura, vai fazer tensão no Brasil entre as casas 12 e 1, que é onde Saturno está, e Urano entre as casas 3 e 4. Né? Então, a gente pode pensar, né, que aqui a nossa imagem vai estar sendo muito responsabilizada, né? A gente vai estar sendo muito responsabilizado enquanto país, exigido, criticado, né? Tendo que tomar consciência e ter um compromisso conosco mesmos. E isso vai refletir numa erupção, numa revolta popular, né? Isso é o que o mapa está dizendo. Não estou dizendo que pode até ser uma onda de manifestação, não sei se vai ser nesse sentido, mas alguma coisa de novo vai acontecer com o povo vai se organizar de outra forma, né? Então vamos entender um pouco dessas configurações, né? Marte e Urano estão em conjunção desde dezembro, né? E vão continuar até fevereiro desse ano. Mas como eles estão marcando um novo ciclo nesse momento, e o auge desse ciclo, né, foi na quarta-feira dessa semana agora que passou, né, a gente pode pensar em alguns assuntos que os dois vão trabalhar pelos próximos, quer dizer, o Marte vai trabalhar, né, pelos próximos 2 anos em relação ao Urano. Eles têm a ver com ações evolucionárias, né, porque ações, né, de Marte e revolucionárias de Urano. Então a gente pode ter algumas coisas nesse sentido. Ou acidentes, né, ambientais, por quê? Os dois juntos falam de acidentes. Em Touro, pode envolver o meio ambiente. Eles ficaram juntos de dezembro de 2020, como eu comentei, até fevereiro agora, mas isso é um novo ciclo dos dois em Touro. Então, pode reverberar pelos próximos 2 anos. A oposição, né, quando Marte vai estar opondo Urano, né, em Escorpião, vai ser em novembro desse ano. Então, vai ser o auge desse ciclo. Né? Então, a gente pode ver coisas se abrindo, coisas que foram colocadas agora nesse momento do ano, se revelando em novembro de 2021. Né? Em novembro de 2021 desse ano mesmo. Então, o que os dois comentam? Né? Necessidade de mudanças urgentes, rebeldia, manifestações, acidentes, conflitos, incêndios, explosões, coragem para inovar, ousadia, força bruta, firmeza, dificuldade de encontrar soluções brandas. Né? Então, assim, as negociações, a diplomacia vai ser difícil trabalhar. Por isso que aquela questão do Libra que eu comentei lá no começo, da gente precisar ter essa ponderação, vai ser importante. Novos recursos naturais, inovação no consumo e nos valores também, né? Inovação na forma da gente lidar com nossos recursos, seja dinheiro, seja o que for. Modernização econômica, uma pedida, né? A questão do PIX aí se iniciando, né? Produtiva e uma revolução ecológica. A maneira também da gente consumir vai mudar. O Urano já está pedindo isso há um bom, desde 2018, né? A gente mudar a nossa forma de consumir, progredir com o nosso consumo. Né, rever essa questão realmente ecológica, né, a questão do veganismo, vegetarianos, então isso tem crescido ao longo dos últimos anos, né, e tende a crescer mais ainda, né, com Marte esse ano fazendo essa conjunção em Touro, vai ficar mais evidente essas questões também. Deixa eu baixar aqui. Aí a gente tem o que aconteceu quando eles já estiveram juntos antes, né, alguns exemplos. A gente tem aqui, em janeiro e fevereiro de 2019, eles ficaram juntos em Áries, né? No finalzinho de Áries. Urano entrou em Touro, mas depois ele voltou, né? Um pouquinho para Áries. E definitivamente ele entrou em Touro no meio de 2019, né? Então aqui teve algumas coisas que marcaram, né? Para nós no Brasil, essa combinação dos dois.
Foi um incêndio, né, no Ninho do Urubu, não sei se vocês se lembram, né, da escolinha de futebol do Flamengo, foi uma tragédia mesmo. E o acidente aéreo com o helicóptero que levava o Ricardo Boechat, jornalista, né, que ele acabou morrendo nesse acidente. Então, coisas que estão ligadas a Marte Urano, que falam, né, dessa questão pro Brasil mesmo. Então, eles vão fazer 3 conjunções, né, em Touro, até Urano sair de Touro, né? Os dois fazem o ciclo dos dois são de 2 anos. Qualquer planeta com Marte é 2 anos, né? Então, agora a gente vai ter agora em 2021 o primeiro ciclo. Aí eles vão fazer todos os aspectos até se encontrar de novo em julho e agosto de 2022. Então, lá no meio do ano que vem. E depois em junho e julho de 2024. Né? Onde está Touro no mapa do Brasil que eu acabei de mostrar? Na casa 4. Então, essa conjunção afeta o povo, a base de oposição política, porque se o governo executivo é casa 10, a oposição, né, a base política de oposição é casa 4, e a infraestrutura do Brasil. Júpiter e Saturno, né, em conjunção em Aquário, né, que eles começaram essa conjunção, essa nova conjunção foi super comentada em dezembro, no dia 21, que nos céus, estrela de Belém e o Biriri Bororó, né, então foi algo super comentado ali no final do ano. Os dois, como eu comentei ano passado, né, para quem estava na previsão, eles são os cronocratas na astrologia, os marcadores do tempo social. Por quê? Antigamente não tinha Urano, Netuno e Plutão. Então, como eles avaliavam essas questões sociais? Por meio desses dois planetas que eram os mais distantes e os mais lentos conhecidos. Né? Hoje em dia, na astrologia mundial, a gente usa de Júpiter a Plutão. Né? A gente usa os 5, né, planetas lentos, mas eles têm um papel muito fundamental. Né? Eles carregam ali uma tradição astrológica. E toda vez que os dois se conjuntam, existem mudanças políticas que acontecem mesmo. Né? E Aquário já fala dessa questão política por natureza e de uma necessidade de progresso. Né? Então, o que os dois aqui vão trazer aí, né, para esse ciclo? Para começar, né, ideologias extremas podem aparecer ou mudanças políticas realmente, como eu comentei. Os dois se encontram no céu a cada 20 anos, né? Então, de 20 em 20 anos, eles se encontram, né? Fazem conjunção. E tem uma coisa interessante da gente pensar, né? O zodíaco, ele tem ali, né? Cada signo de um elemento, né? Então, são 4 elementos: fogo, terra, ar, água, né? Fogo, terra, ar e água. E cada elemento tem 3 signos. Então, a cada 200 anos, né? Eles fazem conjunções no mesmo elemento. Então, o que foi começado agora, por que foi tão comentado isso? Porque a partir de agora, né, desde o dia 21 de dezembro, Júpiter e o Saturno vão fazer conjunções só em signos de ar. Aquário, Gêmeos e Libra. Aquário, Gêmeos e Libra. Vão fazer várias conjunções pelos próximos 200 anos nesse signo só. Né? E o ciclo completo dos dois, ou seja, quando eles voltam a fazer conjunções em ar de novo ou em qualquer outro elemento, dura 800 anos. Ou seja, até eles percorrerem todo o zodíaco fazendo essas conjunções, é em torno de 800 anos. E a gente viveu ano passado o encerramento do ciclo de Terra. Né? Então, ele começou em 1842. Se a gente for parar para pensar em termos históricos, que interessante foi essas conjunções em Terra, né? Que marcou a Revolução Industrial, né? No meio do século XIX para cá, a gente mudou nossa forma de consumir e produzir no mundo, que é exatamente isso, né? Que o signo de Terra fala, né? De produção, de concretude, o materialismo no mundo, né? O próprio capitalismo como sistema político dominante, né? Econômico, a exploração dos recursos naturais. Então, o ciclo de Terra se finda ali em final de 2020 e a partir de agora a gente vai viver um novo ciclo de ar, né, que vai até ali por volta de 2219. Então, os recursos humanos, sociais, o conhecimento, o intelecto, o pensamento e o humanismo vão ser resgatados. Quando foi a última vez que a gente viveu um ciclo de ar, né, em termos históricos? Foi ali na pré-renascença, né? Foi ali no século XIV, então 1300 e pouco, até 1400. Então foi a época que a gente começou de fato mesmo, o protestantismo, enfim, a gente saiu daquele obscurantismo da Idade Média, né? Buscou fugir daquelas questões mesmo da dominância, né, do poder da igreja
e fomos ali para resgatar valores humanitários, valores humanistas, né? Trazendo valores clássicos à tona, né? Valores gregos, valores antigos novamente. Então, provavelmente a gente vai viver um novo renascimento de alguma forma. Cara,